Esclareça sobre a manifestação dos três principais satanás na humanidade. Não está claro como se manifestam os inimigos em Efésios 6:12. Esse acordo é algo breve, porque todo reino dividido contra si mesmo cai. E esse é o ponto. Ao estarem divididos, quando tentam se unir, é como o que vemos no Império Final, na ordem mundial, representado pelos pés da estátua que veio conosco em Daniel 2, quando os pés eram uma mistura de ferro e barro. E por isso, por estar feito de dois materiais, não vão conseguir se misturar e vão desmoronar. Continuo com o que ele dizia. Diz, esses dois satanás tiveram uma trégua direta desde o princípio ou estiveram todos separados? Se for assim, qual seria a diferença? Segundo os livros gnósticos, uma vez que Samael caiu e deram a autoridade a Rei Léo, que é Lúcifer, Samael ficou tão invejoso disso que gerou a morte. Assim, sempre houve uma rivalidade. Samael fez algo para poder obter a autoridade do material, da terra, da matéria. E Rei Léo fez com que o homem se revelasse a Elohim para poder se impor e tirar a autoridade de Samael que tinha sobre a matéria ou que tinha sobre esta realidade. Então, houve uma rivalidade desde o início. Mas, Lucas 23, verso 12, vejam que particular isso, porque isso é algo que aconteceu na história que Yahweh faz ao longo de toda a história humana, em muitas partes que são mencionadas na Escritura e que às vezes parece que estão na Escritura por nada do outro mundo, ou que é estranho que estejam lá, mas tem uma revelação espiritual. Você me perguntava se Samael e Lúcifer sempre tiveram uma rivalidade, e sim, houve uma rivalidade, mas tinham um propósito, um sendo o da direita, outro o da esquerda. Por isso a Escritura diz que não devemos nos desviar nem para a direita nem para a da esquerda. Aqui vemos que quando Yahweh vem, diz, e naquele dia Pilatos e Herodes que estavam inimistados se tornaram amigos. Pilatos e Herodes que estavam inimistados se tornaram amigos. Aqui, Pilatos significa lança, Herodes significa herói ou heróico. Representaria Samael e Rei-Léo. Rei-Léo que se faz passar pelo heróico, pelo herói, como nos super-heróis de Marte e tudo isso. E Pilatos, como a lança, conectado com Caim. Caim, que é uma representação de Samael. Naquele dia, Pilatos e Herodes, como Samael e Lúcifer, que estavam em conflito, se tornaram amigos. Eles se tornaram amigos ao trabalharem para matar o Mashiach, assim como o Cebola disse a Lúcifer para enviar o Mashiach, e depois estava dizendo, por que me mandou este? Então, aqui vemos com este verso uma representação disso, de como esses dois Malagim trabalharam juntos para matar o Mashiach e depois esperam poder trabalhar juntos neste tempo final. Como também foi dito, isso é representado pelo livro de Daniel, quando fala do Rei do Norte e do Rei do Sul. Mencionei como Samael está mais conectado com a carne, enquanto Lúcifer está mais conectado com a mente. Também disse como as fraquezas dos homens vêm principalmente de Samael, enquanto as fraquezas das mulheres vêm principalmente de Lúcifer, como o livro que diz que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Por algumas diferenças e por algumas fraquezas de cada um, os homens tendem a ter a fraqueza de serem orgulhosos, de se acreditarem. Os poderosos do mundo, os donos do mundo, têm a fraqueza de serem luxuriosos, o que está relacionado à carne, necessitando dessa paixão da carne. Depois vem a ira, a raiva, que também se conecta com Samael. Por outro lado, a mulher tem a fraqueza da vaidade, que é o que Lúcifer possui. E a vaidade é algo da mente, de querer ser no físico, mas que a aparência seja maior ou superior ou melhor para se sentir melhor do que os outros, ou as outras. Vaidade é algo que está completamente na mente, porque uma pessoa pode ser super bem parecida que... Por exemplo, por causa da insegurança e outros fatores, pode se sentir-se super feio ou feia, enquanto que, por outro lado, a vaidade, por mais que a pessoa seja super bonita, fará com que a pessoa queira mais e melhor e não esteja contente com o que já é e assim por diante. Então, está a questão da vaidade, está o querer ser como, porque Samael disse ser o Todo-Poderoso em sua queda. Lúcifer disse, eu quero ser como o Todo-Poderoso. E isso se reflete em Eva quando ela comeu o fruto, primeiro, ao ouvir a serpente, porque queria ser como o Elohim. Então, no que me refiro também com que Samael está relacionado com o pecado da carne, como eu disse, isso da luxúria, algo carnal. O outro é mais como algo das emoções, dos sentimentos, mais me refiro com mente ou pensamentos. Também porque, por dizer de alguma maneira, lembre-se que Samael anda como leão rugindo vendo a quem devorar, representa um anjo que está aqui na terra, que é o leão rei da selva. Então, nesse sentido, ele é quem governa o mundo sem lei. O negativo, repito, o da carne, o mal de uma maneira clara. Enquanto Rei-Léo é aquele que se faz passar por anjo de luz, ele mostra uma aparência de bom, mas é mau, lobo vestido de ovelha. Daí o colocar uma aparência X, mas na mente, no coração, ser outra coisa. Estar sujo embora por fora se veja limpo.